Ponto de vista, opiniões, entrevistas e os comentários das principais notícias do dia. Já estou na linha com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, vice-presidente do TSE, doutor Edilberto Pontes. Aqui eu recebo com muita alegria. Doutor Edilberto, boa tarde, prazer aqui tê-lo no Ponto de Vista, aqui Rádio Fortaleza 90,7. Obrigado, Renato, prazer enorme falar com você. Boa tarde a todos. Doutor Edilberto, me fale desse seu livro, Democracia, Federalismo, Tempos Difíceis. O que traz o livro Democracia? Nós estamos em crise da democracia no mundo. Federalismo, nós estamos em crise no federalismo brasileiro. E tempos difíceis, né? Porque estamos atravessando realmente turbulências políticas. Me fale do livro, doutor Edilberto. Pois é, Renato. A ideia do livro foi discutir esses temas que realmente estão na ordem do dia. Não só agora, na pandemia, isso é até exacerbado na pandemia, todos percebemos isso, mas até antes havia já uma discussão muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, sobre a democracia, sobre o federalismo, sobre a capacidade das instituições da democracia liberal continuarem avançando, continuarem funcionando bem, se elas continuavam sendo funcionais. Então, o livro é para debater esses temas. Se a democracia hoje ela continua funcionando bem, e se o federalismo, principalmente o federalismo, que é o objetivo principal do texto, ele consegue cumprir o papel para o qual ele foi desenhado. Eu sempre tenho enfatizado que o federalismo tem, na verdade, duas finalidades. Primeiro, ele é uma técnica de administração, no sentido de que ele reparte as competências, reparte o poder, as decisões administrativas, de forma que quem está mais próximo do cidadão, mais próximo dos afetados, tem um âmbito de atribuição, de tomar decisões, né? Então, quer dizer, em vez de você centralizar tudo para quem fica longe do cidadão, não, você toma decisão quem está perto do cidadão. E, ao mesmo tempo, o cidadão pode fiscalizar, porque ele também está mais perto do prefeito do que do presidente da República, por exemplo. É mais fácil fiscalizar também. Então, é mais fácil identificar tanto as preferências, o que é melhor, o que precisa ser feito, né, porque está perto de onde está a necessidade, onde está o cidadão, e, ao mesmo tempo, o cidadão pode fiscalizar. Então, é a técnica de administração. O segundo ponto, acho que muito importante também do federalismo, é que ele é uma técnica de contenção de poder, no sentido de que quem ganha o poder no governo federal, ele não ganha o poder total, né? A atribuição de poder, além de ter a distribuição de cima de pesos e contrapesos no próprio governo federal, mas também o poder dividido na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, quer dizer, alguém se elegeu presidente da República, mas aqui num estado qualquer escolhe outro caminho, com outra ideologia, outros valores. E vai ter uma série de decisões que vão ser tomadas localmente hoje no estado, que vão ser esgotadas aqui. Ou seja, ele não tem nenhuma hierarquia, ele não precisa seguir diretrizes que são definidas no governo federal. Não, suas competências são definidas pela própria Constituição Federal e a sua fonte de poder é o próprio povo. Assim como o presidente da República, a fonte de poder dele é o povo, o governador também, a fonte de poder é o povo. E as suas escolhas, as suas decisões, elas se esgotam aqui no âmbito estadual. Ele não precisa de autorização e nem depois a recurso ao governo federal, porque não há hierarquia, de decisões que ele tomou. Então, é também uma técnica de contenção do poder, você divide o poder, né, ao longo do país. Muito bem. Doutor Edilberto Pontes está aqui comigo ao vivo no Ponto de Vista, aqui 90,7 Rádio Fortaleza. Ele é vice-presidente do Tribunal de Contas. O Estado já foi o presidente do tribunal, inclusive quando o tribunal recepcionou, não é, o TCM, depois que a Assembleia decidiu extinguir o Tribunal de Contas dos municípios. Doutor Edilberto, o Brasil funcionaria melhor se a gente tivesse uma confederação, porque nós estamos uma república federativa e muita gente questiona a Federação Brasileira. O Brasil, na opinião do senhor, funcionaria melhor no modelo, por exemplo, dos Estados Unidos, onde lá os estados são muito fortes, existe a União Federal, existe a responsabilidade da Casa Branca, do presidente da República, que é um símbolo de poder, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, mas os governos estaduais têm muita força, né? Portanto que a legislação nos Estados americanos varia
de acordo com a decisão popular, em plebiscitos, em votações nas assembleias. Além do mais, tem um poder municipal, né, onde se elege, inclusive, o xerife, onde se elege o prefeito, onde se elege o promotor de justiça. O Brasil funcionaria melhor como nos Estados Unidos, com a avaliação que o senhor faz? Ou o nosso caminho é outro e, portanto, a gente tem que seguir nele? Essa é uma das coisas que eu defendo no livro, Renato, que haja no Brasil, não uma confederação, até porque os Estados Unidos não são uma confederação, são uma federação. Porque na confederação os estados teriam soberania, ou seja, cada estado poderia negociar diretamente com outros estados, né, do mundo. Então, eu acho que esse não é o caminho, a confederação. Mas uma autonomia com mais descentralização, com mais competências para os entes federados, com mais autonomia, eu acho que seria, sim, um caminho muito importante, inclusive para o princípio democrático. Esse excesso de centralização brasileira me parece um mal, porque você decide muitas coisas no governo central sem saber a realidade local, sem saber as especificidades, e na prática você gera uma série de problemas. E a gente pode ver isso todo dia, eu vejo isso na nossa vivência, na prática. Por exemplo, você faz coisas que são boas, são importantes, mas que, como você não respeita as especificidades locais, você acaba criando um monte de problema. Então, posso dar dezenas de exemplos, mas dar só um. A lei de responsabilidade fiscal, extremamente importante. Foi um marco, etc., várias coisas importantes. Mas o fato é o seguinte, você legisla de forma praticamente idêntica para o governo, para a União, para um estado como São Paulo, para um município como o município de São Paulo e para um pequeno município do estado do Ceará ou do Piauí, por exemplo. Então são eles que têm que seguir basicamente as mesmas regras, elaborar os mesmos demonstrativos, fazer todos aqueles requisitos, aquelas obrigatoriedades que muitas vezes são sofisticados e que para um grande município é tranquilo fazer, porque tem uma burocracia bem organizada, mas para um pequeno município aquilo é praticamente impossível. E acaba fazendo que muitas coisas aconteçam de maneira formal, apenas pro forma, para cumprir uma regra, para cumprir uma disposição, um dispositivo legal, mas que na prática não é observado. E há vários outros exemplos. A própria lei de licitações de contratos. A regra de compra que um pequeno município tem que seguir é o mesmo que um grande município tem que seguir. Quer dizer, o grande município tem muito mais recursos, por óbvio, né, muito mais capacidade, do que um pequeno município. Tem que seguir a mesma regra. Então, o modo de descentralização, quer dizer, claro que observando princípios gerais, que fossem comuns ao país todo, mas deixando espaço para inovações, para atender às especificidades, para atender ao que é local, o que é específico do lugar, particular do lugar, seria muito importante no Brasil. Quando a gente olha até a história, sim. é isso que estava lá na ideia inicial. Né? O Tocqueville, por exemplo, quando ele ficou muito admirado com a experiência americana, o Alexis de Tocqueville, ele disse, olha, bacana, federalismo é isso mesmo. Ele conserva as vantagens de ser um grande país na guerra é importante, para fazer grandes projetos é importante, você tem escala, mas as vantagens de ser pequeno, porque você deixa espaços para cada um decidir uma série de coisas, para ter experimentalismo, para ter criatividade local, e é uma coisa que deu certo num lugar você pode disseminar para outros. Quando tudo é uniforme, quando tudo é decidido centralmente, aí fica aquele federalismo sem diversidade. Isso. Não é? Porque é verdade. Não se pode inovar em lugar nenhum. E quando alguém tenta no Brasil, também eu abordo muito isso no livro. Eu estudo bastante as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando muitos estados tentam, alguns municípios tentam, aí vem o Supremo Federal e diz, opa, não pode. É uma jurisprudência muito centralizadora, uma jurisprudência que privilegia muito pouco a autonomia, a experimentação institucional nos estados e nos municípios. Então o livro é sobre isso, sobre esse debate todo, e procura ser bastante atual, porque entra muito em tudo que houve agora na pandemia, nesses conflitos todos federativos que aconteceram, e também discuta a democracia também separadamente, né? O impacto das fake news sobre a democracia, como isso afeta o poder econômico. Eu acho que está um livro bastante interessante e fruto assim, de uma reflexão assim, longa, que procura dialogar muito com os temas do momento.
Estou conversando com o doutor Edilberto Pontes, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é o vice-presidente do TCE, e acaba de lançar o livro Democracia, Federalismo, Tempos Difíceis. Doutor Edilberto, o senhor citou aí a pandemia. Nós tivemos uma experimentação interessante no Brasil na pandemia, inclusive, evidentemente, que o Supremo ele foi chamado a intervir no debate, tomar decisões, mas a coisa ficou mais ou menos assim, quer dizer, o governo federal elaborou uma lei nacional, porque era importante aquela lei nacional, que deu uniformidade a inclusive, políticas públicas e algumas determinações, inclusive locais, necessitavam de uma lei em âmbito nacional, que o governo mandou para o Congresso em abril do ano passado. Essa lei realmente foi uma prerrogativa do governo federal, quer dizer, o governo federal compra as vacinas, não é? Dá para os estados, distribui para os estados distribui para os municípios, e a coisa está mais ou menos funcionando. Quer dizer, do ponto de vista da pandemia, apesar de algumas escaramuças, a nossa federação, na sua opinião, funcionou a contento na pandemia? Pois é interessantíssimo. Foi realmente um super teste de estresse para a federação, a pandemia. E, de fato, a gente olha, houve muito ruído, né? Houve muita polêmica, muita discussão sobre vacinas, sobre auxílio aos estados, aos municípios. Mas, de uma forma geral, se a gente olhar, tirando toda essa fumaça, toda essa espuma, se a gente olhar os fatos, concretamente, olhando até como olhar do historiador, quando foi examinado aqui há alguns anos, isso, olha, é o seguinte, olha, de fato, do ponto de vista de vacina, uma vez se decidiu a vacinar, demorou até tomar a decisão, mas uma vez que tomar a decisão, o Brasil é dos campeões hoje, né, de vacinação no mundo. Isso, verdade. E é uma coordenação federativa que funciona muito bem. Como você bem citou, a União que compra isso, né, o governo federal que compra, os estados recebem, os municípios é que aplicam. E é uma tradição antiga no Brasil, uma tradição já bem consolidada de vacinar em vários campos. Verdade. Mas também a parte de auxílio federativo foi muito importante, Renato. Eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes. Como a gente sabe que os estados e os municípios têm capacidade de endividamento muito limitado. Então, se não tivesse havido a ajuda do governo federal, os estados e os municípios teriam entrado em colapso em 2020. Né? Porque houve uma redução abrupta, brutal das receitas dos estados e municípios em 2020. E se o governo federal não tivesse... E é o governo federal que eu digo, não falo nem do o Poder Executivo Federal, não. Eu estou falando do governo federal no sentido do Congresso Nacional, né, aprovou leis importantes, aprovou emenda à Constituição importante. E o governo federal... Auxílio emergencial, né, doutor? O auxílio emergencial que socorreu as pessoas. Isso, exatamente. O auxílio emergencial, mas também, além do auxílio para as pessoas, houve auxílio direto para os cofres estaduais e para os cofres municipais. Verdade. Tanto porque o ICMS reduziu drasticamente o ISS, quanto o fundo de participação dos estados e dos municípios. Se não tivesse havido essa ajuda do governo federal, teria havido colapso nos estados e nos municípios. E como é que aconteceu isso? Foi coordenação federativa, né? Verdade. Então, apesar de todo o ruído que houve, outra coisa importante, Renato, acho que também, do ponto de vista de federação, aí, a história da vacina. A gente sabe o seguinte, olha, na federação a cooperação, é importante que haja, mas também a competição. A competição por quê? Porque um estado ele não é subordinado ao outro estado, nem é subordinado à União. Então ele toma suas decisões. No caso da vacina, por exemplo, o governo de São Paulo tomou a dianteira, né? O governo federal estava claudicando, com a Coronavac, na dúvida. Então, era ambíguo, mas sinais ambíguos, vai vacinar, não vai. O São Paulo foi à frente e partiu na frente. Aí isso fez o quê? Ou seja, se fosse um estado unitário, seria impossível, porque a ordem do governo central deixaria todos os demais paralisados. Exato. Como a competição também, a autonomia na federação, o estado de São Paulo pode agir independentemente do governo federal. Então, quando ele agiu, o governo federal, se ele agiu, eu também tenho que agir, eu tenho que retomar o meu papel de coordenador federativo nessa história toda. E aí agiu, quer dizer, no momento depois de São Paulo, e depois retomou o controle e foi muito bom. Porque realmente o papel natural do governo federal é coordenar isso. Doutor Edilberto Pontes, doutor, o senhor está assumindo também o Instituto Rui Barbosa, é isso? Já assumiu a presidência? Isso, fui eleito presidente do Instituto Rui Barbosa e vou assumir a presidência agora em fevereiro. O Instituto é um braço acadêmico, não é? Dos tribunais, é isso? Isso, exatamente. É o Instituto que tem essa finalidade de disseminar boas práticas, de
promover eventos, fazer publicações, boas práticas de auditoria, enfim, todos esses temas que interessam aos tribunais de contas, o Instituto Rui Barbosa procura liderar, procura coordenar, também uma instituição, de certa forma, de coordenação federativa, já que cada tribunal de contas é independente do outro, né? Nenhum tribunal tem hierarquia sobre o outro, nenhum TCU tem hierarquia sobre os demais. Então, o Instituto Rui Barbosa funciona como uma instituição de coordenação federativa. Olha, tem uma boa prática no TCE do Ceará, a gente dissemina para o TCE de São Paulo, o Brasil todo, para quem quiser, sem hierarquia, sem imposição, mas quem tiver interesse em adotar aquela prática, adota. Né? E aí, disseminar boas ideias, organizar eventos, organizar debates de práticas que estão dando certo. Muito bem. O mandato do senhor é 3 anos no Instituto, doutor Gilberto? São 2 anos. 2 anos. Possível uma reeleição. Uma possível reeleição. E o livro, onde é que a gente acha, nossos milhares de ouvintes estão lhe acompanhando, de repente, onde é que eles encontram Democracia, Federalismo, Tempos Difíceis, de Edilberto Pontes? Obrigado, Nath. Ele hoje está disponível no site da Amazon, Democracia em Tempos Difíceis, certo. No site da Amazon, no site da editora Fórum também, que é a editora do livro, a editora de São Paulo. Certo. E eu acho que em breve aqui nas livrarias, aqui na editora Leitura em Geral, a editora Leitura em Geral, ela tem os livros da editora Fórum também. Legal. Doutor Gilberto, eu faço votos de sucesso, desejo ao senhor um Feliz Natal. Não é? Eu tenho a oportunidade de acompanhar seu trabalho, principalmente lá no Questão de Ordem, onde o senhor sempre, com muita lianeza, atende o nosso convite, o meu e da Eleni, minha produtora lá do programa, e a gente acompanhou muito o seu trabalho na presidência do tribunal. O senhor fez, quando o TCM foi extinto, o senhor teve o trabalho de fazer com que a coisa andasse, que não houvesse solução de continuidade, não houve, e foi um trabalho para fazer essa sincronia de ações dos 2 tribunais, agora num só, que é o TCE, e eu acompanhei muito bem. Eu faço votos. Feliz Natal para o senhor, para a sua família. Vamos esperar 2022 bem melhor. O Brasil, apesar do complexo de vira-lata, né, mais ou menos geral do brasileiro, mas o Brasil está dando um show de vacina, essa que é a grande verdade. Está aí os índices de mortalidade lá embaixo. Nós vamos para a 3ª dose, não é? Tem vacina para todo mundo. Nós passamos os Estados Unidos, inclusive, em número de vacinados. Já passamos os Estados Unidos. E lá eles têm vacina para dar e vender. Mas lá eles têm mais problemas. E nós temos um sistema de vacinação que funciona. Que se vacinou, né? Que tomou a 2ª dose. Isso. Essa turma que o segue, talvez que também passe a fazer isso também. Tomar a vacina também. E vamos esperar uma eleição tranquila, não é? Que as pessoas exercitem a democracia, exercitem a divergência, isso é salutar, mas respeitando, não é, o ponto de vista de cada um. Porque a eleição vai se decidir na urna, não é no meio da rua, não é no confronto particular e pessoal das pessoas. Que a gente tenha essa maturidade e consiga fazer uma eleição pacífica, com bons debates, para amadurecer ainda mais a democracia brasileira. É isso aí, Renato. Foi um prazer enorme falar com você e também desejo um ótimo Natal para você, para os seus ouvintes e um super 2022. Prazer enorme. Obrigado, doutor Gilberto. Felicidades. Doutor Edilberto Pontes, vice-presidente do Tribunal de Contas. Está lançando um livro, Democracia, Federalismo, Tempos Difíceis. E a gente conversou aqui com exclusividade com ele, aqui no Ponto de Vista, a quem eu agradeço. Agradeço também a assessoria do Tribunal de Contas, que proporcionou esse contato nesta tarde de quarta-feira aqui no Ponto de Vista. 14h. E vamos girar a hora, o Gilson Lima, a gente volta já. Vamos ouvir, hoje é o dia da consciência ecológica, vamos ouvir o Erasmo, o Roberto, eu volto já. Ponto de Vista, opiniões, entrevistas e os comentários das principais notícias do dia.